Vou pronunciar de novo. Zephs. Esta expressão foi que deu origem, porque a palavra Zephs, em grego, na gramática grega de João Freire, você pode pegar exatamente que Zephs é a primeira do nominativo. Se você então pegar na segunda declinação, na terceira do genitivo, Zephs passa para dia. Da palavra dia, declina-se dial, diaus, dia, dium, deum, deu, dio, Deus. Foi daí, prezados telespectadores, que o Minotauro começou a ser adorado tanto antes do dilúvio como depois do dilúvio. Eles adoravam a Deus. Deus existiu. Deus era exatamente uma figura mitológica, mas existiu. Era um ser, era um touro com a cara de boi, chifres de boi, mas as mãos de homem, o corpo de homem. Ele foi fruto da manipulação genética do DNA, feita pelos gigantes, que eram chamados com diversos nomes, prezados telespectadores. Por exemplo, estes gigantes era conhecido exatamente como o nome diz, Refaíns. Outras pessoas chamam de Nefilins. Outras pessoas chamam eles de exatamente Anukim, Ananukim, Anukim. Vários nomes eles são chamados. Estes gigantes, então, eles conseguem fazer cachorros com o corpo de homem. Não é à toa que lá dentro do Egito, prezado telespectador, lá dentro do Egito, nós encontramos parte desta experiência genética. Foi por isso que os achados científicos acharam o Homo sapiens. O que é o Homo sapiens? O Homo sapiens é exatamente experiências feitas pelos Refaim, os Nefilins, Anuquins, em gerar seres híbridos, seres manipulados geneticamente. Exatamente, por incrível que pareça, prezados telespectadores, este progresso que eles teve em aperfeiçoar, eles foi aperfeiçoando, manipulando geneticamente seres híbridos, usando o seu próprio esperma. E por incrível que pareça, foi aí que eles geraram centauros, ciclopes, árpias, tritões, sereias. Já foi uma consequência do castigo que o Eterno deu às mulheres que foram mães destes gigantes. Quando vocês ouvem as histórias das sereias, você pensa que é mentira? Não é não, prezado telespectador. Elas existem. Elas existem, por incrível que pareça. Foi encontrada no Amazonas, é encontrada nos mares, mas a massa manipuladora esconde de você estas informações para que você continue na ignorância, na escuridão das trevas do conhecimento. Por incrível que pareça, até mesmo a medusa com aquelas serpentes na cabeça, aqueles mitos que você achava que era mentira, foi fruto do manipulação desses seres híbridos, criaturas que possuíam cabeça, tronco humanos, membros inferiores de animais, ou às vezes inversos, algumas placas sumerianas com anotações em detalhes, tanto lá dentro da Babilônia, prezado telespectador, como lá dentro do Egito, revelam que muito
destas disfunções biológicas adaptavam-se bem ao grau da inteligência que recebiam do DNA híbrido que era colocado nele. E ao contrário do que se pensa, esses seres não eram mitos, mas sim resultado de avançada engenharia genética. A ciência moderna secretamente tem dado os primeiros passos em direção a essas atividades. Por exemplo, transplante de órgãos de animais em seres humanos. O fato que esses seres fantásticos conviviam com humanos criados, por incrível que pareça, prezados ouvintes, estes seres foram citados, por exemplo, homens-pássaros. Esse sofisticado sistema de hibridação, eles tiveram o contato direto. Você pode perguntar, e então, Robespierre, o que aconteceu? Por que esses seres não estão no meio de nós em nossos dias? Você se engana, prezado telespectador. Eles estão muito presentes em nossos dias, mas eles não querem que você saibam. Eles querem manter você numa ignorância profunda. Este é o objetivo destes seres. Manter o homem em uma falta de conhecimento tão profunda que possa, assim, controlar a humanidade. Vejam, o Eterno então tomou a iniciativa em ver tanta miséria, tanta corrupção. Então, o Eterno, prezado telespectadores, ele automaticamente mostrou o plano para destruir o mundo. O dilúvio viria, mataria a todos os seres humanos sobre a face da terra. Não sobraria ninguém. O objetivo do Eterno somente era salvar os poucos justos. 8 pessoas realmente conseguiram adentrar no mundo pós-diluviano. Entretanto, prezados telespectadores, quando o massacre, a morte daqueles seres que foram visíveis, porque durante 40 dias e 40 noites, tanto a água subia do interior da terra, como a água descia lá do Chamai. Para aqueles que não sabem, a terra tanto existe logo na base final do nosso universo. Para aqueles que não sabem, as águas existem e é a base, ela é o invólucro de todo o nosso final do universo. Após as nossas bilhões de galáxias, de mundos e estrelas, o que você encontra na base final do nosso universo é águas. Por isso que a expressão em hebraico, quando diz Bereshit bara Elohim Hashamai, a expressão Hashamai, que foi traduzida para o português como céus, na realidade não é céus. A expressão, a boa tradução seria o firmamento das águas, porque exatamente as águas estão nesta região. A palavra do Eterno fala que romperam-se as águas do grande abismo. Mas para aqueles que não sabem, também existiam águas muito maior do que os nossos mares, em volta do planeta Terra, parecendo um pouco com os anéis de Saturno. A terra era belíssima e não havia montanhas de pedras, ou as montanhas eram de terras. A beleza era esplêndida, o esqueleto da terra automaticamente veio à tona, as montanhas que você vê hoje. Os altos relevos nas montanhas daquela região da Chapada, dos Guimarães, ali em Mato Grosso. E outras partes, outros grandes canyons lá nos Estados Unidos mostram como o dilúvio que foi realmente em toda a terra devastou e poucos animais conseguiram sobreviver, mas os répteis, exatamente estará aí. O grupo de seres que conseguiram sobreviver, prezados telespectadores, pós-dilúvio, eram seres que já tinham costume com a vida debaixo da água. Os seres, então, chamados répteis, seres como jacarés, com o rosto de jacaré,
com a mão de jacaré, mas com o corpo de jacaré, mas com a mente e o cérebro de homem, partes do corpo de homem. Estes seres conseguiram sobreviver ao dilúvio. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, estes seres, logo depois do dilúvio, eles foram morar na base polar da Terra, nos pontos ocos